Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos no capítulo Micro-organismos e Saúde. Falando sobre as bacterioses, que são as doenças causadas por bactérias. Vimos anteriormente a pneumonia bacteriana e a tuberculose. Veremos agora a meningite. Como que é causada esta doença? A meningite pode ser causada por mais de um tipo de bactéria. Essa doença ocorre quando as bactérias causam inflamação nas meninges. As meninges são membranas que revestem e protegem algumas estruturas do sistema nervoso. A transmissão dessa doença ocorre pelo ar. A vacinação é uma forma de prevenir a meningite, assim como evitar ambientes fechados e com muita gente. Observe os sintomas da meningite na imagem abaixo. Então veja aqui a imagem abaixo, mostrando aqui a doença acometendo o nosso sistema nervoso aqui no cérebro, ok? Imagina que foi retirado esse pedacinho aqui do cérebro, olha lá, o osso. Logo abaixo do osso, ó, nós temos aqui as meninges, que são essas estruturas que, quando acometidas pela bactéria, elas ficam inflamadas. E aí que se diz que a pessoa está com meningite, certo? Aqui embaixo o nosso cérebro e os sintomas da meningite: febre alta, convulsões, rigidez no pescoço, sonolência, dores de cabeça, alteração mental, sensibilidade à luz, palidez, feridas na pele, fadiga, dores musculares, náusea e vômito. Por isso também é muito comum se ouvir quando pessoas que frequentam transportes públicos como ônibus mantenham as janelas abertas, porque é um ambiente pequeno, com muitas pessoas, então precisa ter as janelas abertas para a circulação do ar, que nós vimos ali, que é uma das formas da prevenção. E o botulismo, você imagina o que seja essa doença? O que essa latinha aqui, toda enferrujada, às vezes lata amassada, tem relação com essa doença? O botulismo é causado pela ingestão da toxina liberada por uma bactéria que pode estar presente em alimentos contaminados, principalmente nos industrializados mal embalados. Por isso, não se deve ingerir alimentos embalados em latas enferrujadas ou amassadas, vidros embaçados, pacotes abertos e etc. Isso é muito perigoso, a pessoa pode acabar ingerindo essa bactéria e se contaminar, ok? Um dos mais graves sintomas do botulismo é a paralisia dos músculos respiratórios, que pode ser fatal. Então veja aí o cuidado na hora de ir ao mercado e fazer compras, estar atento para não comprar embalagens que estejam danificadas, estar atento às embalagens, certo? Continuando, o tétano. Olha lá, já ouviu pessoas que às vezes estão andando em alguma construção, na rua, descalço, espeta o dedo, o pé, fere com um prego enferrujado? Pois bem, é o perigo de se contaminar com uma bactéria e acabar ficando com esta doença chamada tétano. Olha lá. Essa doença pode ocorrer quando a toxina de uma bactéria existente no solo entra no corpo por meio de ferimentos, ou seja, a pessoa se fere, se corta com algum elemento contaminado e acaba ficando doente. Os sintomas envolvem contrações musculares que podem levar à parada cardíaca e respiratória e até mesmo à morte. A vacinação é uma forma de prevenção muito importante. É muito comum pessoas que já tomaram a vacina
Se acontecer de se cortar com algum elemento que esteja enferrujado, que possa vir a estar contaminado, ir a um médico, ir a um hospital, relatar. E às vezes os médicos mandam novamente tomar a vacina. É comum acontecer isso. Hanseníase. A hanseníase, conhecida também como lepra, é uma doença grave causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que acomete nervos e pele. Por isso, os doentes perdem a sensibilidade, sentem formigamento e fraqueza nas mãos e nos pés, sentem dores nas articulações, nos pés e ou nos olhos e apresentam manchas brancas na pele e caroços pelo corpo. A transmissão se dá pelo contato com pessoas doentes e a prevenção é feita com diagnóstico precoce e tratamento desses doentes. A vacina BCG pode auxiliar na prevenção também. Quando nós estudamos sobre as vacinas, falamos da BCG como uma das vacinas que a gente deve tomar quando criança para se prevenir de algumas doenças. Vamos ver aqui o cólera ou a cólera. A cólera é uma doença transmitida pela bactéria Vibrio cholerae, conhecida como vibrião da cólera. Quando uma pessoa ingere alimentos ou água contaminados com as fezes de um doente. Por isso, os alimentos devem ser preparados em locais com boas condições de higiene e com água tratada. Veja aqui novamente a importância e a necessidade da boa higiene como prevenção de doenças. A toxina liberada pelo vibrião da cólera faz com que a pessoa perca muito líquido por meio de vômitos e de diarreia e que pode deixá-la desidratada. É necessário tratar os doentes com remédios específicos para a bactéria causadora da cólera e pedir a eles que reponham líquidos e sais minerais. Então veja aqui os sintomas que a pessoa sente: desidratação, perda da elasticidade da pele, cãibras e fraquezas musculares, pressão arterial baixa, diarreia, vômito, náusea, sede, arritmia cardíaca e choque, ok? Então, continuando aqui, vamos falar sobre a leptospirose, outra doença causada por uma bactéria. As bactérias causadoras da leptospirose podem ser encontradas nas fezes de animais domésticos ou selvagens. É muito comum pessoas associarem os ratos à transmissão da leptospirose. Então aqui a prevenção e o cuidado quando se vai a locais que tiveram enchentes ou se está numa situação assim, não se contaminar com essa água, usar calçados, roupas fechadas, ok? Então olha lá. Os casos mais comuns no Brasil estão associados à urina dos ratos, que se mistura à água das enchentes ou ao solo. Então, aqui o que a professora falou. Quando a pessoa entra em contato com a água ou o solo contaminado, pode se infectar, pois a bactéria tem a capacidade de penetrar na pele. Confira os sintomas da leptospirose na imagem ao lado. Então, olha lá o que a pessoa pode ter: diarreia, erupções na pele, olha aqui essas manchinhas vermelhas, dor de cabeça, febre, dores abdominais, são que dores nas regiões da barriga, olhos vermelhos e vômito, ok? Então, olha aqui, vamos ver uma pesquisa na cidade onde você mora. Na cidade onde você mora, é comum a ocorrência de alguma doença típica da região, ou seja, que acontece com muita frequência devido às características específicas do local onde você vive?
Pesquise essa informação em livros, na internet e, se houver na sua cidade, no Centro de Vigilância Epidemiológica. Este centro pode fornecer muitas informações sobre doenças caracteristicamente específicas da sua região, da sua cidade. Registre no caderno as seguintes informações: o nome da doença, da cidade e da região, os sintomas desta doença e o tratamento. E quais são as formas de prevenção desta doença? O que as pessoas podem fazer para se prevenir? Ok? Registre aí no seu caderno. E na seção Vale a Pena Conhecer, fica aqui uma sugestão de leitura para vocês. O livro Viagem ao Mundo dos Micróbios, de Samuel Murgel Branco. Ele conta a história de uma menina bastante curiosa, que se chama Carolina, que experimentou uma aventura inacreditável pelo mundo dos micróbios. Nessa aventura, Carolina descobriu que existem micro-organismos que são benéficos aos seres humanos e que há também aqueles que podem causar doenças, que é o que nós estamos estudando agora também. Certo, pessoal? Obrigada pela sua atenção. Nos vemos em breve em mais uma aula de ciências. Cuidem-se. Tchau, tchau!